Oi, gente! Pra quem não me conhece, eu sou a Joyce de Sá. Aqui no meu canal eu falo um pouco sobre intercâmbio, um pouco sobre a minha vida aqui nos Estados Unidos. E eu dou várias dicas se você também quer fazer intercâmbio, se você quer mudar para outro país. Se inscreve aqui no canal e dá uma olhadinha nas playlists que eu tenho várias pastinhas separadas explicando cada tipo de intercâmbio, sobre como é a vida aqui nos Estados Unidos. Então, se você tem interesse, já tá separadinho nas pastinhas. Então, para dar um exemplo, eu tenho uma pasta só do intercâmbio de au pair, que lá eu tenho mais de 20 vídeos explicando cada passo a passo para você ser uma au pair nos Estados Unidos. E um vídeo que eu senti que tava faltando lá, que muita gente veio me perguntar, é sobre dicas para escolher uma agência pro intercâmbio de au pair. Porque pra quem não sabe, se você quer ser au pair aqui nos Estados Unidos, você precisa vir através de uma agência. Então, nesse vídeo aqui, eu vou te dar dicas pra você escolher a melhor agência pra você. A primeira coisa que eu tenho pra falar é: não existe agência perfeita. Todas as agências vão ter pontos positivos, pontos negativos, e o que vai fazer você escolher uma agência são as suas prioridades. É o que você tá procurando. Então a minha dica é: faça uma lista com 3 agências de au pair que você tenha interesse em conhecer. E como você vai fazer essa lista? Gente, jogando no Google, simples assim. Joga lá agência de au pair para ir para os Estados Unidos. E aí você coloca lá 3 agências seguindo os seus critérios. Quais são os seus critérios para achar agência? É o preço? É uma agência que tem na sua cidade porque você quer visitar pessoalmente? É uma agência grande? É uma agência pequena? É uma agência que aceita meninos? É uma agência que aceita sem ter CNH? Você vai fazer as suas prioridades. Gente, pro intercâmbio de au pair é muito importante que você saiba o que você quer, porque daí você consegue seguir todos os passos fazendo as melhores escolhas para que o seu intercâmbio seja bom, que você aproveite o seu intercâmbio. Dito isso, você vai colocar a lista de 3 agências. No meu caso, eu vou contar minha experiência. Eu decidi escolher 3 das maiores agências que existem no Brasil que atendem o au pair para vir para os Estados Unidos. Então eu fiz uma lista com essas 3 agências, que na época eram Cultural Care, e 2 outras agências que atendiam, uma pela Au Pair Care aqui nos Estados Unidos e outra pela Au Pair in America aqui nos Estados Unidos. Como funciona isso de agência? Só para dar uma palhinha aqui em cima. Existe a agência física no Brasil e existe a agência física nos Estados Unidos. E essas 2 partes conversam e essas 2 partes formam uma coisa. Por exemplo, no caso da Cultural Care, tem a Cultural Care do Brasil e a Cultural Care dos Estados Unidos. Elas têm o mesmo nome, mas são partes, uma brasileira e uma dos Estados Unidos, e elas conversam. No caso da Au Pair in America ou Au Pair Care, esses 2 nomes são de agências físicas aqui nos Estados Unidos, mas no Brasil elas são representadas por outro nome de agência. Então, vou dar um exemplo aqui. A CI é uma agência que atende pela Au Pair Care aqui dos Estados Unidos. Então, no Brasil, a loja física chama CI Intercâmbios e nos Estados Unidos chama Au Pair Care. Mas as 2 conversam e são parte de um corpo. O mesmo exemplo seria Au Pair in America aqui nos Estados Unidos e Experimento no Brasil. Então procure aí as agências que você queira. Gente, existe assim mais de 10 tipos de agências no Brasil que atendem o au pair nos Estados Unidos, e você tem que achar as melhores para você. Como eu tava falando, os meus requisitos eram agências maiores, porque vai ter um fluxo de família maior. Então, uma das minhas prioridades era fazer o processo rápido, era achar uma família de forma rápida. Então, eu já escolhi as 3 que eram maiores, que eram essas que eu citei. Então, eu coloquei uma lista: Cultural Care, Experimento e CI. Bom, nessa lista eu coloquei coisas que eram importantes para mim. Então, eu coloquei em cada uma o tempo de processo. E como eu descobri isso, gente? Vendo vídeo no YouTube, vendo informação, gente. Procura informação. Você tem a internet nas suas mãos, assiste blogueira no YouTube que foi fazer au pair com a Experimento, depois com a Au Pair Care.
Enfim, procura informação e aí você vai conseguir ver quais das agências vão atender o que você quer. Então, no meu exemplo, eu coloquei valores de cada uma e aí eu colocava numa coluna, né? Os valores. Depois eu coloquei tempo de processo de cada uma. Depois eu coloquei etapas do processo de cada uma. Se faz entrevista pessoalmente, se tem prova de inglês, se a entrevista é por telefone, quantos passos tem até embarcar, quanto tempo, enfim. Coloquei todo o processo detalhado. De novo, como eu descobri isso? Assistindo pessoas no YouTube, procurando blogs no Google. E foi assim que eu descobri, gente, você também consegue descobrir. Então, coloquei lá o processo de cada uma detalhadozinho, pra eu ter uma ideia do que eu, Joyce, queria passar pra fazer o intercâmbio de au pair. Então, eu coloquei lá, né, recapitulando, valor, tempo de processo, passos do processo. Coloquei também as localidades das agências, porque pra mim era importante eu ir pessoalmente, porque eu gosto muito de, tipo assim, ver a cara de quem que eu tô falando, conversar com eles pessoalmente pra saber como é o intercâmbio. Beleza, e aí eu coloquei outras coisas lá na coluna que agora eu não vou nem lembrar, porque faz tempo que eu fiz isso, gente. Não pegue muito firme nisso que eu tô falando de cada uma dessas agências, porque pode ter mudado muita coisa, até porque eu fiz meu processo de au pair há mais de 2 anos atrás. Então, beleza, sentei, gente, num papel, olhando para cada informação de cada agência. A partir daí eu já excluí uma porque eu falei, não quero fazer com essa agência, dei prioridade para 2. E aí o que eu fiz? Fui pessoalmente, porque era uma das minhas prioridades, fui pessoalmente em 2 dessas agências. E aí uma das agências eu fui numa localidade que tinha na cidade universitária que eu tava morando para fazer a faculdade. E a outra agência eu fui na cidade de São Paulo, porque eu tava lá visitando meus pais, é da onde eu sou, onde eu cresci, então fui uma em cada cidade. Uma dessas agências, eu cheguei lá, liguei antes, marquei um agendamento pra conversar sobre o intercâmbio de au pair. E, gente, eu não senti que me explicaram muito bem, não senti que a pessoa que tava lá me oferecendo o intercâmbio foi muito clara com as etapas. Eu achei meio complicado as etapas daquela agência, então eu já descartei. E, isso foi a minha experiência, gente. Pode ser que você vá nessa mesma agência e você ame. Então, depende de cada um, depende do seu perfil. Tendo já 2 agências descartadas, eu tinha que gostar da terceira. Mas, enfim, se eu não gostasse, eu ia procurar mais, né? Ia tentar ir na outra que eu tinha descartado primeiro, enfim. Tudo vai se moldando conforme você vai fazendo o processo. Seja muito aberta para mudanças durante o processo de intercâmbio, porque mudanças podem acontecer. Enfim, fui nessa terceira agência e graças a Deus deu tudo certo. Eu gostei das pessoas que me atenderam, eu achei que eles me explicaram bonitinho, tiraram todas as dúvidas que eu tinha, levei um papelzinho com dúvidas e gostei do processo deles, achei que eu ia me dar bem no processo. E além do mais, na época era a agência mais barata porque eles tinham entrado com promoção. Então pra mim aquela agência se destacou muito mais que as outras porque o valor pra eu ir pro au pair também era muito importante, já que eu era estagiária, pagava meu aluguel, pagava minha comida, eu não conseguia juntar muito dinheiro, então, tipo assim, eu tinha um dinheiro reduzido que eu já tava juntando há muito tempo pra fazer o intercâmbio, então, com a promoção, era certinho o dinheiro que eu tinha pra vir pros Estados Unidos. Então, deu tudo certo, fluiu, sabe? Eu senti que fluiu, eu senti que ali era o meu lugar, eu não me arrependo de ter fechado com a agência. Gente, uma coisa que eu tenho uma dica aqui pra vocês. Não existe agência perfeita. Não vai ter uma agência que nunca teve erro. Não vai ter uma agência que nunca expulsou au pair, que nunca teve problema com host family perigo. Não vai existir. Todas as agências já passaram por erro. Pra quem já viu meus vídeos aqui do YouTube, eu recomendo muito o au pair porque é uma porta de entrada pra você vir para os Estados Unidos, trabalhar aqui, viajar, conhecer. O intercâmbio de au pair sim traz muitas coisas positivas, mas também pra quem assiste aqui sabe que eu mostro o outro lado da moeda. Eu também tenho muitas críticas ao intercâmbio de au pair. Na minha opinião, o intercâmbio de au pair em si, com as suas regras, tem muito defeito. Então eu acredito que os defeitos, as coisas a serem melhoradas,
estão lá nas regras do au pair. Então, gente, não vai ser a agência que vai ser melhor do que a outra ou pior do que a outra, já que o problema tá mais enraizado ali. Então, já falando aqui pra você que o intercâmbio de au pair não vai ser perfeito, a agência que você escolher não vai ser perfeita. Por isso que eu recomendo escolher a agência que você se sente confortável. A agência que você ir lá conversar e você se sentir confortável. Uma dica também que eu dou, se você tem aí seu pai, sua mãe, seu avô, seu tio, não sei quem é responsável por você, se tem alguém responsável por você, né, da sua família. Se essa pessoa tá com uma dorzinha no coração, tá achando que é golpe esse intercâmbio, uma dica, gente, vá junto com essa pessoa até a agência de intercâmbio e pede para essa pessoa também escrever dúvidas num papel para perguntar lá na agência, porque isso faz muita diferença pra questão de confiança mesmo. No meu caso, o meu pai, gente, ele tava surtando. Tipo assim, eu já morava sozinha há 4 anos, eu já pagava minhas contas, eu ia pagar o intercâmbio todo. Mas o meu pai, gente, sempre foi muito protetor. Então ele tava muito assim, tipo, preocupado. E eu super entendo, né? Que a família fica preocupada de, tipo, ser uma coisa falsa, de ser algum golpe. Então, o que eu fiz? Primeiramente, gente, já taquei um monte de vídeo do YouTube sobre au pair pro meu pai, pra ele ver que existem meninas que faziam esse intercâmbio, que tava tudo bem, enfim, que existia e era legítimo. E também eu trouxe meu pai na agência comigo, gente. Meu pai foi na agência comigo, meteu pergunta lá pra mulher, e esse foi um dos grandes motivos que eu gostei daquela agência. Além de serem atenciosos comigo, eles foram atenciosos com meu pai. Agora, falando isso, no momento do meu processo, aquela agência foi muito boa pra mim e eu não me arrependo de ter fechado com eles. Mas como eu falei, os problemas do au pair estão muito mais enraizados e sim, eu tive problemas que eu tive que lidar com a agência, que às vezes a agência deu o pé pra trás. Conheço pessoas que vieram do meu grupo de embarque que a agência expulsaram eles sem motivo sólido, só pra ficar do lado da Host Family. E, gente, as agências de au pair tendem sim a ficar do lado da Host Family, porque quem entra com mais dinheiro é a Host Family aqui nos Estados Unidos. E querendo ou não, a agência de au pair é uma organização com fins lucrativos, então eles vão sempre dar mais razão pra quem tá entrando com mais dinheiro. Eu vou deixar um link aqui embaixo que é muito importante, que eu falo sobre um panfleto do governo americano com direitos que todas as au pairs têm perante a lei. E o que eu recomendo tenha esse panfleto com você. Lá tem o PDF do panfleto, imprime esse panfleto, eles dão pra você também quando você tira o seu visto, porque aquele panfleto tá acima da agência e aquele panfleto vai regir as leis que cobrem o intercâmbio de au pair. Então, mesmo que a agência fale não vou fazer isso, você mostra aquele panfleto. Eles sabem, gente, que existem essas leis do au pair, mas mesmo assim, reforce que você tem leis, que você tem direitos pra vir aqui como au pair, porque você tá debaixo da lei do governo americano, sim, vindo pros Estados Unidos. Então, isso é muito importante, aquele panfleto. Dá uma olhadinha no vídeo aqui embaixo, mas só dando um resuminho assim, ele fala que como intercambista, com visto, sendo legalizado, trabalhando legalizado bonitinho como au pair, você tem direito a receber salário, você tem direito a condições de moradia boas, tipo assim, não é só eles te colocarem num barraquinho no meio da rua, não, você tem vários direitos, você tem deveres também como au pair, mas você pode sim buscar seus direitos, como por exemplo, férias remuneradas. Então vamos supor que no futuro você tenha problemas com essa agência e a agência tá indo contra as leis do governo americano, fala hello, eu tenho direitos e vá atrás dos seus direitos. A agência tá lá pra te ajudar durante o processo, pra te auxiliar, pra te dar assessoria em todo o processo. Então eles precisam sim tirar todas as dúvidas que você tem, auxiliar no processo até você embarcar para os Estados Unidos, porque você tá pagando eles pra isso. E também eles têm o dever de mediar você como au pair e a host family, né, de fazer esse relacionamento e buscar os direitos e deveres dos dois lados. Saiba quais são os seus direitos e deveres
certinho. Não só ouça a agência, mas ouve o governo americano também, o que eles dizem, pra você ter tudo embasado, bonitinho pra vir e ter a melhor experiência que você possa ter. E eu queria deixar claro que eu indico a agência que seja melhor pra você. Então, filtre bastante e assim que você escolher uma agência, aquela agência vai ser a melhor pra você. Claro que eu indico as agências que são mais famosas e que você vê relatos de pessoas que já foram nela. Então, gente, se você vê uma agência que chama bolinha.com, venha ser au pair, isso é fake nos Estados Unidos, né, gente? Você nunca viu ninguém vindo por essa agência, desconfie. Agora, agências mais famosas, que você vê relatos no YouTube, que você vê pessoas no Instagram falando que foram por aquelas agências, são agências que são legítimas. Então, busque procurar agências que são legítimas e aí, a partir disso, eu recomendo a que seja melhor pra você, a que cumpra todos os requisitos que você está buscando. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Deixa aqui alguma dúvida que vocês tenham, ou se preferir, me chama lá no meu Instagram, que eu sempre respondo qualquer dúvida. E como eu falei no começo do vídeo, se inscreve aqui no canal pra me ajudar. E também dá uma olhadinha nas playlists de intercâmbio, tem uma playlist só do au pair aqui, pra você ficar por dentro do processo todo. Eu tenho também vídeos contando a minha experiência de viagem, dicas de viagem, como juntar dinheiro aqui nos Estados Unidos. Conto dos perrengues todos também. Então o canal tá bem completinho de vídeo aqui. E se você tem algum pedido de vídeo, comenta aqui também, que daí eu gravo vídeo novo. E até a próxima, gente. Tchau!